Saudação e carinho a todos vocês, queridos peregrinos, devotos. É a alegria de estar aqui, de visitar Nossa Senhora. É a alegria de, bem pertinho do altar do Senhor, colocar sempre as nossas intenções, as nossas preces. As leituras de hoje, com muita simplicidade, lembram que o amor de Cristo é uma força que vai continuar para sempre no nosso coração. As leituras falam do amor de Cristo e da força da sua missão. A primeira leitura é um dos trechos mais bonitos da carta de Paulo aos Romanos. E na leitura que nós ouvimos, Paulo faz uma pergunta que certamente estava no coração de muitas pessoas daquela época e que seguramente essa mesma pergunta também está no nosso coração. Ele começa se perguntando: o que é capaz de nos separar do amor de Cristo? Será que existe algo, pergunta Paulo, que pode nos separar do amor de Deus, deste amor tão forte, deste amor gratuito, generoso? E é interessante porque a pergunta de Paulo pode ser respondida de muitas maneiras. A gente poderia acertadamente dizer que o que nos separa do amor de Deus é a intolerância, o egoísmo, a maldade, a dureza de coração. Existem sim muitas forças, todas elas ligadas ao antirreino, forças que a todo custo tentam nos desvirtuar do caminho da graça, do caminho da retidão, da honestidade. Essa seria uma resposta possível, mas curiosamente não é assim que Paulo responde à pergunta que ele próprio formulou. E aqui nós temos nessa passagem uma imagem muito positiva de Paulo, no sentido de que Paulo é um homem cheio de esperança, e não é difícil perceber que a resposta de Paulo é também muito otimista. Ele começa respondendo a sua própria pergunta, lembrando da força da morte e da ressurreição de Jesus. E essa fé, a fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado por Deus, a fé em Jesus Cristo, o grande presente do Pai para todos nós, é um dom tão especial que a nossa união com Ele, a nossa união com Deus vai estar sempre garantida. E depois o próprio apóstolo começa a enumerar algumas circunstâncias que talvez nos afastem do amor de Cristo, do amor de Deus. A fome, a tribulação, a angústia, a nudez, a espada, são problemas reais que tocam profundamente a comunidade cristã de ontem e de hoje. Mas a resposta de Paulo continua sendo muito positiva, a ponto de dizer: nada nem ninguém é suficientemente forte para nos separar do amor de Deus. O apóstolo está convencido disso. Claro que a gente precisa evitar o mau caminho, o egoísmo, a intolerância, a falta de fraternidade. Tudo isso continua sendo tarefa do cristão, evitar o que em nós não é de Deus. Mas a resposta de Paulo é muito positiva, porque Paulo acredita na força do amor de Deus. E essa é a expressão mais bonita da leitura de hoje, o amor de Deus que se revela, que se manifesta em Cristo.
Deus que amou tanto o mundo, Deus que foi capaz de oferecer o seu próprio Filho, Deus que se comunica, que se revela, que vem ao nosso encontro. Esse Deus nunca vai nos abandonar, nunca. E às vezes a gente se confunde porque a gente enfrenta assim dificuldade, tristeza, angústia. Às vezes a gente tem inclusive a sensação de estar longe de Deus, da sua graça. Mas a resposta de Paulo nos tranquiliza de uma maneira muito bonita e doce. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele está ao nosso lado, caminha à nossa frente. É a alegria de quem viveu uma profunda experiência de Deus. E certamente essa experiência de Deus na vida de Paulo está refletida naquilo que ele ensina, no incentivo que ele nos oferece para que nós também possamos acreditar com a fé da igreja, acreditar que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. O Evangelho de hoje continua esse tema do amor de Cristo, destacando em que sentido, em que medida Cristo de fato nos ama e nos quer bem. Certamente vocês perceberam que já no comecinho do Evangelho, os fariseus se aproximam de Jesus para intimidá-lo. Os fariseus sempre vão perseguir Jesus, elegeram Jesus como inimigo, como adversário, se aproximam de Jesus de uma maneira intimidatória. Cuidado, Herodes quer matar você. Essa é uma maneira clara dos fariseus, uma maneira para intimidar Jesus, para interromper a sua missão. E a resposta de Jesus é muito bonita, muito clara. Eu preciso trabalhar hoje, amanhã, e no terceiro dia a minha vida será ofertada a Deus. Nós temos aqui um prenúncio bonito, poético, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Jesus viveu fazendo bem, expulsa o demônio, devolve a saúde aos enfermos. Tantos prodígios que representam o olhar, a graça de Deus sobre o ser humano, a graça de Deus na nossa vida. Mas Jesus faz também no Evangelho de hoje um lamento sobre a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Na época de Jesus e muitos séculos antes dele, Jerusalém sempre foi a cidade da morte, do descrédito, da destruição dos profetas. E Jesus sabe que a sua missão não vai ser diferente. Jesus sabe que Jerusalém também para ele vai simbolizar paixão, morte, mas vai simbolizar também a ressurreição, a vida nova. E é essa confiança, a confiança em Deus Pai, que acompanha o bonito trabalho missionário de Jesus. E para nós, essa confiança em Deus, ela é fundamental. Porque é essa confiança, a confiança de todos os dias, a confiança persistente, é essa confiança em Deus que vai também abrir novos horizontes na nossa vida, que vai nos devolver a esperança, a tranquilidade, porque também, como Jesus, nós temos uma missão neste mundo, a missão de anunciar o Evangelho da vida, anunciar a alegria do Evangelho, como dizia o Papa Francisco. Somos filhos e filhas queridos de Deus, e nessa caminhada bonita, Nossa Senhora sempre nos acompanha. Na missa de hoje, nós queremos de um modo muito especial pedir a Nossa Senhora que nunca nos deixe esquecer,
nem ninguém é suficientemente forte para nos afastar do amor de Deus. Que Nossa Senhora nos acompanhe e que ela continue sendo para todos nós essa estrela bonita, estrela que nos ilumina, que nos conforta e que nos leva a conhecer Jesus e a cuidar da vida.